Muito bem, queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo. A gente deu um probleminha de conexão, então eu fiquei na sala de bate-papo lá do Facebook. Agora eu vou falar exclusivamente para vocês aqui do Instagram, tá bom? Para que ninguém fique chateado, ok? Então você aí vai curtindo, vai entrando, e eu peço para vocês também, por favor, depois lá no YouTube, vocês estarem compartilhando o vídeo, curtindo, né? Vai ser muito legal, tá certo? Então, pessoal do Instagram, vamos falar um pouquinho sobre lei versus promessa. E aí eu vou estar lendo a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, verso do 15 até o 22, que diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E o teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer da promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse a descendência e quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas de Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Muito bem, meus amigos e irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos falando sobre a quarta Talmidim, estamos falando de Gálatas, né? Essa carta importantíssima do apóstolo Paulo, a região da Galácia, onde principalmente eles tiveram vários problemas, tá? Em relação aos judeus, sectaristas, né? Que estavam colocando a lei para aquela igreja. Muito bem. Bom, fomos salvos pela lei, pela graça? Sim. Fomos justificados pela graça? Sim. Fomos redimidos pela graça? Sim. Por isso nós temos que desprezar a lei? Não. Não. A lei é importante para nós? Sim, ela tem a sua importância para nós. Porém, eu quero deixar uma coisa bem clara. Assim como o seu emprego, assim como o seu trabalho, a sua profissão, assim como o seu casamento, assim como o seu cabelo, você precisa fazer as arestas. A lei é a mesma coisa. Bom, aqui nós temos dois personagens secundários e um principal. O principal você já sabe quem é. É Cristo, é Jesus, né? Os dois secundários, um é Abraão e o outro é Moisés. Um é Abraão, outro Moisés. Quem foi Abraão? Abraão viveu 430 anos antes. Moisés foi aquele filho que saiu do ventre de Joquebede e que viveu 40 anos ali no palácio. Você já sabe da história. Muito bem. Deus ele fez uma promessa para Abraão e Deus deu a lei para Moisés, com importantes características, cada uma delas. Na verdade, três, eu quero falar para vocês aqui, para que vocês entendam um pouquinho sobre cada uma delas. E vamos falar, primeiro, a lei, ela não pode revogar a promessa. Isso é uma palavrinha que Paulo escreve, diatek. Diatek no grego significa aliança, e aliança é o acordo entre duas pessoas. Então, a lei, ela não pode revogar jamais a aliança
feita por Deus a Abraão. Segundo ponto importante, a lei não é maior do que a promessa. Está nos versículos 19 e 20. Ela não é maior do que a promessa. Ela não pode ser maior do que a promessa. E eu vou falar por quê. Por que isso, pastor? Primeiro, se a lei ela fosse, se alguém conseguisse cumprir essa lei toda, não precisaríamos de Jesus. Então, para que a lei serve, pastor? A lei serve para alguns pontos importantes. Primeiro, a lei serve para pegar na nossa mão e levar a gente até o verdadeiro Salvador, que é Jesus. Lembre-se que Paulo, Paulo o apóstolo está dizendo assim, olha só o que Paulo o apóstolo está dizendo, muito importante. A promessa veio através de um descendente, não são descendentes. Por que ele está falando isso? Nós sabemos hoje, por exemplo, que Isaac é o cara dos judeus, né? E Ismael é o cara dos árabes. Então nós sabemos que tanto os árabes como os judeus, eles são descendentes de um único pai, né? Abraão, Isaac e Ismael. Por isso que tem essa briga até hoje, essa confusão até hoje. Está lá, você vai entender lá em Gênesis. Tá certo, gente boa? Agora, é um descendente, não são os descendentes. Isso eu posso, então, já posso viajar aqui na maionese em muitas coisas importantes. Por exemplo, Jesus é o único caminho para ir até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está lá no versículo de número 17, que está dizendo assim, do versículo 16, e ele não está dizendo, ele não está falando aos descendentes, no plural, ele está falando o descendente, o descendente. O descendente é Jesus de Nazaré. Jesus. Então, é o primeiro ponto importante da lei. A lei pega você, levando você pelo braço até apresentar a Cristo. Outra coisa importante, Jesus continua ainda sendo o único caminho que o homem vai ter de uma relação correta com Deus. É só Jesus. Então, a lei ela te leva até Cristo. Segundo ponto importante sobre a lei. Por que a lei é importante? Porque a lei é um espelho. Pense a lei como um espelho. Se você estiver sujo e você estiver na frente do espelho, o espelho simplesmente vai refletir a sua imagem e aonde vai mostrar a sujeira. Esta é a lei. Mas para você se limpar, o espelho não pode limpar você. A lei não pode limpar você. Matar animais não pode limpar você. Fazer sacrifícios não vai poder limpar você. A única coisa que pode fazer você se limpar é você ir até o chuveiro, tomar uma ducha. O chuveiro é de uma maneira vulgar para que nós possamos entender. É Jesus. Ok? E a água é o Espírito Santo. Podemos então viajar na maionese, pastor? Podemos. A água é o batismo. É você se encontrar com Cristo. Isso é muito importante você entender, gente boa. É muito importante você viver pela graça de Deus. O único que conseguiu vencer isso, passar pela lei, cumprir toda a lei, foi o nosso Senhor e Salvador. Então a lei é importante para quê? Pegar na sua mão, levar até Jesus, apresentar na cruz. A lei é importante para quê? Para refletir você, ok? No espelho e mostrar o quê? Mostrar a sua real condição. Mas o único que pode mudar a sua vida é Jesus, o Cristo. Tá ok, gente boa? É Jesus. Ei, Valesca, é Jesus de Nazaré. Isso é fundamental você entender isso, gente boa. Não é a lei que vai mudar você. Tá certo? A lei é importante? Sim, a lei é importante, mas precisamos fazer algumas arestas. Que arestas são essas? Por exemplo, naquela época, Deus proibiu que o homem comesse, por exemplo, carne de porco. Vocês
Hoje vocês sabem, tá certo? Por quê? Ele proibiu comer carne de porco por causa do micróbio que tem na carne, aquele problema todo que você já sabe. Deus ele falou, não como, porque vai ter um problema sanitário. Então a lei foi importante também para a questão sanitária. Mais ou menos hoje, o que está acontecendo? Aqui, Deus está mandando, ó, se cuidem, passem o álcool em gel, se cuidem, usem máscara. A minha está logo ali. Mesmo estando sozinho aqui na comunidade, eu tenho que me cuidar. Se cuidem, passem álcool em gel, se cuidem, coloque a sua máscara. Isso se chama o quê? Lei. É para revogar, porque não tem vacina. A vacina para o pecado, que Paulo está dizendo aqui nos versos, aqui, ó, olha, acompanhe comigo no verso de número 19, transgressão. Transgressão significa, sabe o que, gente boa? Transgressão parapeses. Você está transgredindo, você está errando o alvo. Jesus é o único caminho que pode levar você até Deus. Tá certo? Que legal que nós estamos batendo um papo de maturidade agora. Que legal. E aí o melhor vem para o final. A lei é importante? É importante, mas ela tem que entender que ela não é maior do que a promessa. Pastor, e por que você está dizendo isso? Eu quero encerrar essa live, essa quarta Talmidim. Eu já fiz um bate-papo no Face. Estou agora fazendo aqui. E depois vou gravar mais um vídeo para o YouTube, né, com a mesma explicação, para que nós possamos atingir todos os públicos. Depois você curte lá e esse vídeo também vai estar no YouTube. Agora, importantíssimo nós entendermos algumas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Sobre promessa e sobre lei. Vou dar um exemplo. Meu tio Jeremias tem 10 milhões de dólares para dar de herança para as pessoas. 10 milhões de dólares. É isso mesmo. Então, meu tio Jeremias chega para mim e fala, Carlos Júnior, fala com o Tele, fala com a Valesca, fala com o Nil, fala com o Zaqueu, fala com as pessoas que para poder receber, eu tenho 10 milhões para dar para eles. A única coisa que eles precisam entender, a única coisa que eles precisam saber, ok, é que eles precisam acreditar na sua palavra. Apenas isso. Então você, para receber a promessa, para você receber a herança, você precisa acreditar na promessa. Você precisa acreditar que meu tio Jeremias vai dar 10 milhões de dólares para você. Essa é a promessa de Deus. Agora, e a lei? A lei é diferente. Tio Jeremias chega para mim e fala, Carlos Júnior, vai até, olha só, hein? A Valesca, o Tele, vai até fulano, Bertrano e Cicrano, fala que eu tenho 10 milhões de dólares para dar como herança. Porém, a única coisa que eles precisam fazer é vir aqui para minha casa e passar o final da minha vida comigo, cuidando de mim. E eles não podem errar jamais, senão eles vão perder a herança. Essa é a lei. Aí eu pergunto para vocês, é melhor vocês acreditarem na palavra, na promessa, ou vocês tentarem ficar até o final da vida do tio Jeremias para receber essa herança? Arriscado de vocês não conseguirem passar por todos os quesitos. Assim foi a lei. Assim foi a lei. Deus prometeu, por isso que Deus, e Deus sabe de todas as coisas, por isso que Deus chamou primeiro, por isso que Deus chamou Abraão e 430 anos depois, ele chamou a Moisés. Promessa e lei. A promessa veio antes da lei. A promessa é mais importante que a lei. Jesus existe antes da lei. Jesus existe antes de tudo. A promessa é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Jesus é mais importante que a lei. Jesus é mais importante que qualquer palavra.
porque ele é a palavra. Então, meu amigo e irmão, ouça, minha amiga e irmã, ouça o que eu estou te dizendo agora. Escute a promessa de Deus e receba a promessa. Receba a herança da sua promessa, em nome do Senhor Jesus. Tá ok? Bom, eu termino dizendo o seguinte: por que a promessa é mais importante que a lei? Pelo simples fato. Se nós observarmos a palavra de Deus, Paulo, o apóstolo, vai dizer que a lei foi dada para um anjo, o anjo deu para o mediador, Moisés, e o mediador deu para o povo. Então, olha só o caminho da lei. Deus, anjos, Moisés, povo. Agora, a promessa não. A promessa foi exatamente curta. Foi Deus e o povo. Deus e o povo. Deus e Abraão. É melhor vocês ficarem na promessa, porque a promessa não tem intermediários. O que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês viverem na promessa, vocês não precisam de mediadores, de gurus, de pastores querendo mandar em vocês. Vocês não precisam de gente para poder controlar vocês. Vocês não precisam, vocês só precisam acreditar no poder do Espírito Santo. O pastor de vocês vai ser importante, claro que vai ser, para conduzir vocês, tirar a dúvida de vocês e tratar das feridas de vocês como um enfermeiro, mas o médico quem resolve tudo isso. Por que vocês precisam acreditar na promessa? Porque a promessa vem de Deus para o homem, e é Cristo, é Jesus. Então você não precisa passar por lockdown, você não precisa ter que se trancar dentro da sua casa, você só precisa acreditar na promessa. A promessa está dizendo assim: usem máscara, coloquem álcool em gel. Mas as pessoas não querem ouvir, então por isso elas vão ser punidas com o lockdown. Pense nisso. Pense em Gálatas. Pense que Deus, ele tem um compromisso com você, um compromisso chamado Jesus. E que Jesus, ao gritar Tetelestai, ele rompeu o véu que separava. E hoje estamos vivendo o vivo e novo caminho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou Carlos Júnior, eu sou pastor. Estou aqui confinado dentro da minha comunidade, sozinho, em mais um dia de quarentena, mas falando para milhares de pessoas. Falando para você que talvez esteja de madrugada, falando para você que esteja chorando, sofrendo. Existe uma promessa. Essa promessa é Jesus. E ele com certeza vai mudar a sua vida. Bom, se você gostou desse vídeo, como de tantos outros do nosso canal, aperte o like, se inscreva e aperte o sininho para as notificações, compartilhe com alguém, com um amigo, tá bom? E que a graça de Deus seja abundante em sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus que dê graça para você, e eu queria agora orar nesse momento, para a gente encerrar esse culto, porque aqui é um culto a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, nós colocamos a vida de todas as pessoas que estão acreditando agora na sua palavra, na sua promessa, que estão recebendo a herança agora sem passar pela lei. Estão recebendo agora, Senhor, porque são adotados como filhos. Nós acreditamos nessa palavra poderosa de Paulo, apóstolo, falando aos Gálatas, mas que hoje fala muito aos nossos corações. Eu oro assim, abençoando essa pessoa que está agora entregando a sua vida para Cristo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, fiquem na paz e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, estamos juntos. Valeu. Muito bem, queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, a gente deu uma
A gente deu um probleminha de conexão, então eu fiquei na sala de bate-papo lá do Facebook. Agora eu vou falar exclusivamente para vocês aqui do Instagram, tá bom? Para que ninguém fique chateado, ok? Então você aí vai curtindo, vai entrando. E eu peço para vocês também, por favor, depois lá no YouTube, vocês estarem compartilhando o vídeo, curtindo, né? Vai ser muito legal, tá certo? Então, pessoal do Instagram, vamos falar um pouquinho sobre lei versus promessa. E aí eu vou estar lendo a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, verso do 15 até o 22, que diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E o teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer da promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse a descendência e quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas de Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Muito bem, meus amigos e irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos falando sobre a quarta Talmidim, estamos falando de Gálatas, né? Essa carta importantíssima do apóstolo Paulo, a região da Galácia, onde principalmente eles tiveram vários problemas, tá? Em relação aos judeus sectaristas, né? Que estavam colocando a lei para aquela igreja. Muito bem. Bom, fomos salvos pela lei, pela graça? Sim. Fomos justificados pela graça? Sim. Fomos redimidos pela graça? Sim. Por isso nós temos que desprezar a lei? Não. Não. A lei é importante para nós? Sim, ela tem a sua importância para nós. Porém, eu quero deixar uma coisa bem clara. Assim como o seu emprego, assim como o seu trabalho, a sua profissão, assim como o seu casamento, assim como o seu cabelo, você precisa fazer as arestas. A lei é a mesma coisa. Bom, aqui nós temos dois personagens secundários e um principal. O principal você já sabe quem é. É Cristo, é Jesus, né? Os dois secundários, um é Abraão e o outro é Moisés. Um é Abraão, outro Moisés. Quem foi Abraão? Abraão viveu 430 anos antes. Moisés foi aquele filho que saiu do ventre de Joquebede e que viveu 40 anos ali no palácio. Você já sabe da história. Muito bem. Deus ele fez uma promessa para Abraão e Deus deu a lei para Moisés, com importantes características, cada uma delas. Na verdade, três, eu quero falar para vocês aqui, para que vocês entendam um pouquinho sobre cada uma delas. E vamos falar primeiro, a lei, ela não pode revogar a promessa. Isso é uma palavrinha que Paulo escreve, diatek no grego significa aliança, e aliança é o acordo entre duas pessoas. Então, a lei, ela não pode revogar jamais a aliança feita por Deus a Abraão. Segundo ponto importante, a lei
não é maior do que a promessa. Está nos versículos 19 e 20. Ela não é maior do que a promessa. Ela não pode ser maior do que a promessa. E eu vou falar por quê. Por que isso, pastor? Primeiro, se a lei ela fosse, se alguém conseguisse cumprir essa lei toda, não precisaríamos de Jesus. Então, para que a lei serve, pastor? A lei serve para alguns pontos importantes. Primeiro, a lei serve para pegar na nossa mão e levar a gente até o verdadeiro Salvador, que é Jesus. Lembre-se que Paulo, ele está dizendo, Paulo o apóstolo está dizendo assim, olha só o que Paulo o apóstolo está dizendo, muito importante. A promessa veio através de um descendente, não são descendentes. Por que ele está falando isso? Nós sabemos hoje, por exemplo, que Isaac é o cara dos judeus, né? E Ismael é o cara dos árabes. Então nós sabemos que tanto os árabes como os judeus, eles são descendentes de um único pai, né? Abraão, Isaac e Ismael. Por isso que tem essa briga até hoje, essa confusão até hoje. Tá lá, você vai entender lá em Gênesis. Tá certo, gente boa? Agora, é um descendente, não são os descendentes. Isso eu posso, então, já posso viajar aqui na maionese em muitas coisas importantes. Por exemplo, Jesus é o único caminho para ir até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está lá no versículo de número 17, que está dizendo assim, do versículo 16, e ele não está dizendo, ele não está falando aos descendentes, no plural, ele está falando o descendente, o descendente. O descendente é Jesus de Nazaré. Jesus. Então, é o primeiro ponto importante da lei. A lei pega você, levando você pelo braço até apresentar a Cristo. Outra coisa importante, Jesus continua ainda sendo o único caminho que o homem vai ter de uma relação correta com Deus. É só Jesus. Então, a lei, ela te leva até Cristo. Segundo ponto importante sobre a lei. Por que a lei é importante? Porque a lei é um espelho. Pense a lei como um espelho. Se você estiver sujo e você estiver na frente do espelho, o espelho simplesmente vai refletir a sua imagem e aonde vai mostrar a sujeira. Esta é a lei. Mas para você se limpar, o espelho não pode limpar você. A lei não pode limpar você. Matar animais não pode limpar você. Fazer sacrifícios não vai poder limpar você. A única coisa que pode fazer você se limpar é você ir até o chuveiro, tomar uma ducha. O chuveiro é de uma maneira vulgar para que nós possamos entender. É Jesus. Ok? E a água é o Espírito Santo. Podemos então viajar na maionese, pastor? Podemos. A água é o batismo. É você se encontrar com Cristo. Isso é muito importante você entender, gente boa. É muito importante você viver pela graça de Deus. O único que conseguiu vencer isso, passar pela lei, cumprir toda a lei, foi o nosso Senhor e Salvador. Então a lei é importante para quê? Pegar na sua mão, levar até Jesus, apresentar na cruz. A lei é importante para quê? Para refletir você, ok? No espelho e mostrar o quê? Mostrar a sua real condição. Mas o único que pode mudar a sua vida é Jesus, o Cristo. Tá ok, gente boa? É Jesus. Ei, Valesca, é Jesus de Nazaré. Isso é fundamental você entender isso, gente boa. Não é a lei que vai mudar você. Tá certo? A lei é importante? Sim, a lei é importante, mas precisamos fazer algumas arestas. Que arestas são essas? Por exemplo, naquela época, Deus ele proibiu que o homem comesse, por exemplo, carne de porco. Vocês sabem, hoje vocês sabem, tá certo? Por quê?
ele proibiu comer carne de porco? Por causa do micróbio que tem na carne, aquele problema todo que você já sabe. Deus ele falou, não comam, porque vai ter um problema sanitário. Então a lei foi importante também para a questão sanitária. Mais ou menos hoje, o que está acontecendo? Aqui, Deus está mandando, se cuidem, passem o álcool em gel, se cuidem, usem máscara. A minha está logo ali. Mesmo estando sozinho aqui na comunidade, eu tenho que me cuidar. Se cuidem, passem álcool em gel, se cuidem, coloquem a sua máscara. Isso se chama o quê? Lei. É para revogar, porque não tem vacina. A vacina para o pecado, que Paulo está dizendo aqui nos versos, aqui, olha, acompanhe comigo no verso de número 19, transgressão. Transgressão significa, sabe o que, gente boa? Transgressão parapeses. Você está transgredindo, você está errando o alvo. Jesus é o único caminho que pode levar você até Deus. Tá certo? Que legal que nós estamos batendo um papo de maturidade agora. Que legal. E aí o melhor vem para o final. A lei é importante? É importante, mas ela tem que entender que ela não é maior do que a promessa. Pastor, e por que você está dizendo isso? Eu quero encerrar essa live, essa quarta Talmidim. Eu já fiz um bate-papo no Face. Estou agora fazendo aqui. E depois vou gravar mais um vídeo para o YouTube, né, com a mesma explicação, para que nós possamos atingir todos os públicos. Depois você curte lá e esse vídeo também vai estar no YouTube. Agora, importantíssimo nós entendermos algumas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Sobre promessa e sobre lei. Vou dar um exemplo. Meu tio Jeremias tem 10 milhões de dólares para dar de herança para as pessoas. 10 milhões de dólares. É isso mesmo. Então, meu tio Jeremias chega para mim e fala, Carlos Júnior, fala com o Tele, fala com a Valesca, fala com o Nil, fala com o Zaqueu, fala com as pessoas que para poder receber, eu tenho 10 milhões para dar para eles. A única coisa que eles precisam entender, a única coisa que eles precisam saber, ok, é que eles precisam acreditar na sua palavra. Apenas isso. Então você, para receber a promessa, para você receber a herança, você precisa acreditar na promessa. Você precisa acreditar que meu tio Jeremias vai dar 10 milhões de dólares para você. Essa é a promessa de Deus. Agora, e a lei? A lei é diferente. Tio Jeremias chega para mim e fala, Carlos Júnior, vai até, olha só, hein? A Valesca, o Tele, vai até fulano, Bertrano e Cicrano, fala que eu tenho 10 milhões de dólares para dar como herança. Porém, a única coisa que eles precisam fazer é vir aqui para minha casa e passar o final da minha vida comigo, cuidando de mim, e eles não podem errar jamais, senão eles vão perder a herança. Essa é a lei. Aí eu pergunto para vocês, é melhor vocês acreditarem na palavra, na promessa, ou vocês tentarem ficar até o final da vida do tio Jeremias para receber essa herança? Arriscado de vocês não conseguirem passar por todos os quesitos. Assim foi a lei. Assim foi a lei. Deus prometeu, por isso que Deus, e Deus sabe de todas as coisas, por isso que Deus chamou primeiro, por isso que Deus chamou Abraão e 430 anos depois, ele chamou a Moisés. Promessa e lei. A promessa veio antes da lei. A promessa é mais importante que a lei. Jesus existe antes da lei. Jesus existe antes de tudo. A promessa é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Jesus é mais importante que a lei. Jesus é mais importante que qualquer palavra, porque ele é a palavra. Então, meu amigo e irmão,
ouça, minha amiga e irmã, ouça o que eu estou te dizendo agora. Escute a promessa de Deus e receba a promessa. Receba a herança da sua promessa, em nome do Senhor Jesus. Tá ok? Bom, eu termino dizendo o seguinte: por que a promessa é mais importante que a lei? Pelo simples fato. Se nós observarmos a palavra de Deus, Paulo, o apóstolo, vai dizer que a lei foi dada para um anjo, o anjo deu para o mediador, Moisés, e o mediador deu para o povo. Então, olha só o caminho da lei. Deus, anjos, Moisés, povo. Agora, a promessa não. A promessa foi exatamente curta. Foi Deus e o povo. Deus e o povo. Deus e Abraão. É melhor vocês ficarem na promessa, porque a promessa não tem intermediários. O que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês viverem na promessa, vocês não precisam de mediadores, de gurus, de pastores querendo mandar em vocês. Vocês não precisam de gente para poder controlar vocês. Vocês não precisam, vocês só precisam acreditar no poder do Espírito Santo. O pastor de vocês vai ser importante, claro que vai ser, para conduzir vocês, tirar a dúvida de vocês e tratar das feridas de vocês como um enfermeiro, mas o médico quem resolve tudo isso. Por que vocês precisam acreditar na promessa? Porque a promessa vem de Deus para o homem, e é Cristo, é Jesus. Então você não precisa passar por lockdown, você não precisa ter que se trancar dentro da sua casa, você só precisa acreditar na promessa. A promessa está dizendo assim: usem máscara, coloquem álcool em gel. Mas as pessoas não querem ouvir, então por isso elas vão ser punidas com o lockdown. Pense nisso. Pense em Gálatas. Pense que Deus, ele tem um compromisso com você, um compromisso chamado Jesus. E que Jesus, ao gritar Tetelestai, ele rompeu o véu que separava. E hoje estamos vivendo o vivo e novo caminho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou Carlos Júnior, eu sou pastor. Estou aqui confinado dentro da minha comunidade, sozinho, em mais um dia de quarentena, mas falando para milhares de pessoas. Falando para você que talvez esteja de madrugada, falando para você que esteja chorando, sofrendo. Existe uma promessa. Essa promessa é Jesus. E ele com certeza vai mudar a sua vida. Bom, se você gostou desse vídeo, como de tantos outros no nosso canal, aperte o like, se inscreva e aperte o sininho para as notificações, compartilhe com alguém, com um amigo, tá bom? E que a graça de Deus seja abundante em sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus que dê graça para você, e eu queria agora orar nesse momento, para a gente encerrar esse culto. Porque aqui é um culto a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, nós colocamos a vida de todas as pessoas que estão acreditando agora na sua palavra, na sua promessa, que estão recebendo a herança agora sem passar pela lei. Estão recebendo agora, Senhor, porque são adotados como filhos. Nós acreditamos nessa palavra poderosa de Paulo, o apóstolo, falando aos Gálatas, mas que hoje fala muito aos nossos corações. Eu oro assim, abençoando essa pessoa que está agora entregando a sua vida para Cristo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, fiquem na paz e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, estamos juntos. Valeu.